Ok, gente amiga, gente querida, que lugar é esse? Ah, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a preparar você para a OBMEP e demais Olimpíadas. Hoje um assunto, la creme de la creme, sensacional, todo olímpico deve saber, as chamadas equações funcionais, equações que envolvem funções. E aí você tem uma série de instrumentos aí, de detalhes que a gente vai passar aqui para você resolver rapidinho. Mas para isso então, você curta, comenta, compartilha, né? Prestigia aí o canal. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Muito bem, no caso das equações funcionais, o segredo do sucesso é você descobrir quem é a função que está por trás daquela equação. Só que antes disso, a gente vai falar sobre questões envolvendo valores numéricos dessas funções. Por exemplo, essa questão de OBMEP aqui de 2019, que diz que a função f de 2x mais 1 sobre x menos 1 igual a 1 sobre x. Você vê então que é um pouquinho diferente do convencional, né? Que a gente está acostumado com f de x igual a, né? Nesse caso aqui não temos a f de x. E aí nesse caso ele diz, né, para todo número x real diferente de 0 e de 1, por motivos óbvios, né? No caso o denominador x, e aqui x menos 1 impede então que x seja 0 e que x seja igual a 1, tá ok? E aí ele pergunta pra gente qual o valor de f de 3. Bom, uma das maneiras mais simples, extremamente simples de você resolver, né, questões envolvendo o valor numérico da função é você ir direto ao ponto, sem rodeios. Como assim? Nesse caso então, já que ele quer o valor de f de 3, a gente substitui 2x mais 1 sobre x menos 1 pelo valor 3. Essa então seria a nossa primeira solução. No caso então, 2x mais 1 sobre x menos 1, sem problema nenhum, a gente faz isso igual a 3, para saber qual o valor de x onde isso vai acontecer, ok? Nesse caso, então, passando x menos 1 para o outro lado, multiplicando, nós teremos o 2x mais 1 repetido, né? E aí 3 vezes x, 3x, vezes 3 menos 1 menos 3, repetimos então 2x mais 1, sem problema nenhum. E aí então, né, você passa, sem ser uva, né? Passa o 2x para um lado e o menos 3 para o outro. E aí nós teremos 3x menos 2x como sendo então x igual a 1 com mais 3, de fato, x valendo 4. Ok, gente amiga? E aí com esse valor de x valendo 4, agora ficou simples. Extremamente simples, né? Se x vale 4, isso aqui então vai valer 3. E aí então a bola da vez, f de 3 igual a 1 sobre x. X valendo 4, 1/4 então seria a letra a resposta correta. Pô, mas prof, você acabou de falar que equação funcional você teria que descobrir a função, certo? Certo. Nesse caso aqui que pede valor numérico, não necessariamente. Mas, por exemplo, se ele perguntasse pra gente a f de x que está por detrás disso, como saber? Nesse caso então, né? Vamos chamar aí de uma segunda solução, um pouquinho mais requintada, né? Vamos chamar então esse 2x mais 1 sobre x menos 1 por uma outra letrinha, uma outra incógnita. Vamos chamar 2x mais 1 sobre x menos 1 pela letra A, ok? E aí fazer então esse mesmo esquema, né? De jogar x menos 1 denominador, para o outro lado multiplicando. Nós teríamos o 2x mais 1 como sendo igual a ax menos a. E aí então eu isolo, né? Jogo o x para um lado, jogo o número para o outro. E aí então nós ficaríamos com 2x menos ax como sendo igual a menos a menos 1. E aí sem problema nenhum eu coloco aqui no caso o x em evidência, né? Já que ele multiplica esses dois termos, então ficaria x multiplicando o 2 e o menos a. E isso igual a menos 1. E aí, sem problema nenhum, eu acharia então, né, o meu x como sendo menos a menos 1 sobre 2 menos a. Ou, se preferir, né, já multiplicando tudão aqui, né, por menos 1, já que tem um monte de negativo aqui na história. Nesse caso, então, ficaria a mais 1
sobre, ao invés de 2 menos A, né, o oposto em sinal, A menos 2. Beleza? Pois muito bem. Então, nesse caso aí, né, nós teríamos o x, né, como sendo igual a isso daqui. E aí, então, no lugar do 2x mais 1 sobre x menos 1, né, nós chamamos isso pela letrinha A. Foi ou não foi? Então, no lugar disso, vamos colocar o A, e aí seria f de A igual a, no caso, o inverso de x. No caso, o inverso, então, disso daqui, de A mais 1 sobre A menos 2, ok? Então, ficaria A menos 2 sobre A mais 1, sem problema nenhum. Bom, aí você viu que eu substituí, né, por uma letrinha A, mas você concorda que ao invés da letrinha A, eu poderia utilizar qualquer outra letra? Podia ter sido B, podia ter sido Y. Pois é, né? Então, se pode ser qualquer letra, por que eu não posso substituir por X? Deu para entender? Pois é, e aí nesse caso, então, nós teremos a função simples, extremamente simples, f de x como sendo x menos 2 sobre x mais 1. Tá? Então, com isso, a gente consegue saber, né, quem é a função e, logicamente, né, substituir o valor dela. No caso, então, a f de 3, nesse caso aí ficaria, né, 3 menos 2 sobre o 3 mais 1. De fato, confirmando, né, que o f de 3 tinha que ser 1/4. Ok, gente amiga? Mas digo e repito, nesse caso aqui, né, quando é valor numérico, você vê que a solução é mais rápida. Você pode ir direto a esse valor, substituindo direto ali nos parênteses da função. Só se ele quiser, no caso aí, saber a função especificamente. Aí você pode lançar mão disso que a gente chama de um artifício. Para não ficar difícil, então, você faz aí o artifício, ok? Muito bem, então... Vamos ver um outro caso aí, né? No caso agora, uma questão de Olimpíada OBM. Então aqui no caso ele nos deu aqui uma equação funcional também. Ele diz que f de x mais 2 vezes o valor de f de 2002 sobre x, isso vai ser igual ao triplo de x. Evidentemente, x, no caso aí, né, não pode ser zero, por causa do denominador, ele coloca valores positivos para x. E aí então, de novo, sem deixar para depois... Valor numérico, agora f de 2. Pô, muito bem. Então, quando ele pede f de 2, agora você já está maceteado da questão anterior, você então, né, a primeira coisa que surge, o instinto natural, sem ser guaraná, sem ser sanduíche, natural, é você substituir o x por 2. Sim, que aí você substituindo, vai achar, né, f de 2 aqui, né? Sem ser macarrão, né, sem ser Nescau, é instantâneo. E aí, no caso, 2 vezes o valor de f de 2002 vai dividir por 2, e aí, sem problema nenhum, fica f de 1001, ok? Isso igual a 3 vezes o valor de x valendo 2, né? No caso, então, 3 vezes 2, isso então igual a 6, ok? Isso aqui nós fizemos, então, para x igual a 2. Eu vim substituir, né, na função o x igual a 2. Mas aí você olha, bom, você ficou com f de 2, você ficou com f de 1001, né? Ele pergunta o valor de f de 2, você não sabe. O de f de 1001, muito menos. Pois é, você ficou com duas incógnitas, então, né? Bom, para achar duas incógnitas, eu preciso de duas informações, lembra? Aqueles sisteminhas titia-teteca, né, que você tinha lá, né? Tipo, x mais y igual a 6, né? X menos y igual a 2. Aí você tinha que achar, né, o valor das duas letrinhas. Aqui a mesma ideia. Eu tenho que achar, né, no caso aí, o f de 2, né? Mas também tem o f de 1. E aí, então, para você resolver sisteminhas, né, com duas incógnitas, você precisa de duas informações. Então, tá faltando uma. Pois é, aí o segredo do sucesso. Você tem que fabricar essa outra informação para cair num sisteminha como esse. Tá, mas e que sisteminha seria? Como é que eu chegaria, né, nesses dois valores? Aí você tem que pensar, então, o seguinte. Bom, eu tenho que fazer aparecer esse 1001. Né? Eu fiz aparecer o f de 2 quando eu substituí o x por 2. Foi ou não foi?
Pois é, então agora a estratégia é você substituir, né, o x valendo 1001. Então, para x valendo 1001, o que nós teremos? F de 1001. Pronto. Mas e o F de 2? Pois é, vai surgir naturalmente. Quando você divide 2002 por x valendo 1001, isso aqui então vai ficar duas vezes F de quem? 2002 dividido por 1001, exato, vai dar 2. Olha aí. Tá aí o que você queria. E isso então valendo 3 vezes o valor de x, ou seja, 3 vezes 1001. No caso então, a bola da vez, 3003. Ok, gente amiga? Percebeu então, né, que agora nós temos aí um sisteminha, né, para resolver. Pois é, então nesse caso aí para resolver esse sistema, né, uma vez que a gente quer o valor de f de 2, a gente tem que dar um jeito então de eliminar, no caso aí, né, esse f de 1001. Esse aí não interessa pra gente, ok? Então para resolver esse sistema, vamos tentar fazer a eliminação desse f de 1001. Como? No caso então, vou repetir a primeira linha, f de 2 mais 2 vezes f de 1001 igual a 6, e vou multiplicar essa segunda linha aqui do nosso sisteminha, vou multiplicar por menos 2. Ok? Por que menos 2? Pois é, porque sem deixar para depois, né? Quando eu multiplico por menos 2, aqui vai ficar então menos 2 vezes a f de 1001. Aqui vai ficar menos 4 vezes a f de 2. E aqui então, né, 3003 vezes menos 2 vai ficar menos 6006. E por que isso? Justamente porque quando você tem, né, 2 vezes a f de 1001 com menos 2 vezes, você faz a adição, a soma da primeira e da segunda linha. E o que acontece então, né? A segunda melhor coisa de uma aula de matemática. Sim, a primeira é quando acaba. No caso, então, a segunda melhor coisa é quando você usa o sabre Jedi de luz. 2 com menos 2 você corta. Nesse caso, então, nós teremos menos 4, f de 2, com mais 1, você vai ter menos 3, f de 2. E isso, então, né? Menos 6.006 com mais 6, isso vai ficar menos 6.000. E aí, no caso, então, simplificando, dividindo tudão por menos 3, a bola da vez, apareceu quem a gente queria, o f de 2. Sem deixar para depois, nesse caso, então, valendo 2.000, o que vem a ser a letra B, a nossa opção correta, ok? Te aguardo então, né, para o segundo vídeo, a segunda parte, onde a gente trata aí com mais detalhes, né, com questões legais sobre as equações funcionais. Um abraço e até mais!